Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Atos 17, verso 22. Atos, capítulo 17, verso 22. Amém? Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Os irmãos podem sentar. A mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é ao Deus desconhecido. Conta-se que Epimênides nasceu em Knossos, na ilha de Creta, em meados dos anos 600 a.C. Disse que esteve em Atenas no templo de Solon, onde os achados históricos lhe atribuem ter limpado a cidade de uma praga que a assolava. Alguns dizem que essa praga foi seca, né? Outros dizem que foi uma doença mesmo. Mas alguns estudiosos dizem que foi uma seca muito grande que assolou Atenas. Atenas, na verdade, não era uma terra muito boa, muito fértil, né? Ela não era uma terra muito fértil. E aí eles tiveram uma grande seca e o povo sofria com a fome, com a seca. A cidade, que tinha cerca de 30 mil deuses, olha só, cerca de 30 mil deuses, 30 mil altares, já tinha clamado a todos e nada dava certo. Porém, ninguém tinha falado ainda com Epimênides. Por quê? Porque eles achavam o rapaz estranho. E esse rapaz era estranho porque ele declarava que só existia um Deus. Embora Atenas fosse repleta de deuses, ele dizia que só existia um Deus verdadeiro. E aí o povo não falava, mas eles clamaram todos os deuses e não deu certo. Sobrou quem? Sobrou Epimênides. E aí eles vão ao encontro do rapaz para saber se o Deus dele, embora ele nem soubesse o nome desse Deus, se o Deus dele poderia ajudá-los. Epimênides foi, portanto, um herói cretense que atendeu ao pedido de Atenas feito por Lícias, para que aconselhasse a cidade sobre como se livrar de uma praga. E Epimênides ofereceu sacrifícios baseado em 3 suposições. Ele afirmou assim: minha primeira suposição é que existe ainda outro Deus interessado na questão dessa praga. Um Deus cujo nome não conhecemos e que não está, portanto, sendo representado por qualquer ídolo em sua cidade. Segundo, vou supor também que esse Deus é bastante poderoso e suficientemente bondoso para fazer alguma coisa a respeito da praga, se apenas pedirmos a sua ajuda. E a terceira suposição é muito simples: qualquer Deus suficientemente grande e bondoso por reconhecermos e o invocar. Epimênides ele coloca um desafio, tá? Vamos resolver a situação dessa praga. Nós vamos soltar algumas ovelhas, brancas e pretas. E a gente vai soltar essas ovelhas no Areópago e vai ser logo cedo de manhã, quando as ovelhas estarão com fome. E vamos deixá-las à vontade. Ninguém segura essas ovelhas, ninguém prende as ovelhas, deixa elas correrem à vontade.
Porque o que acontece? Uma ovelha com fome logo cedo, a tendência era fazer o quê? Encontrar um pasto verde e começar a comer. Só que Epimênides disse o seguinte: aonde a ovelha se deitar, nós vamos levantar um altar a esse Deus e vamos fazer sacrifício. Ou seja, ele não sabia onde Deus queria o altar, e ele imaginava-se que nenhuma ovelha iria deitar, eles iriam comer. E eles soltaram as ovelhas. E quando eles soltaram as ovelhas, algumas correram, foram para o pasto e realmente comeram, mas teve ovelha que se deitou e descansou. E quando essa ovelha se deitou, aqueles homens chegaram naquele local e levantaram um altar e sacrificaram as ovelhas ali. E diz a história, né, que a praga cessou. E aí eles pararam dentro do altar e falaram: que nome nós vamos dar a esse Deus? Nós temos tantos deuses, nós temos tantos nomes. Que nome nós vamos dar a esse Deus? Porém, eles não sabiam o nome de Deus. Então, para eles não falharem, né, porque eles tinham medo do Deus ficar com raiva deles, para eles não errarem, eles colocaram a inscrição: ao Deus desconhecido. E aí, quando Paulo chega no Areópago, ele conhecia toda essa história. Paulo era muito culto, ele era muito estudioso, e ele conhecia toda essa história. E ele ficou curioso ao ver aquele altar. E a curiosidade o levou a conhecer mais. E quando ele chega diante dos atenienses, diante dos grandes filósofos da época, ele começa com essa mensagem: olha, o Deus que vocês adoram naquele altar, que tem uma inscrição que eu achei até curiosa, ao Deus desconhecido, é sobre esse Deus que eu estou falando. É sobre esse Deus que eu estou pregando. Eu não estou falando nada diferente do que vocês já adoram. Eu estou falando de um Deus que vocês já adoram. Agora a diferença é que somente esse Deus precisa e deve ser adorado. Os atenienses, gente, eram muito, mas muito idólatras. Dizem que em cada esquina, em cada canto da cidade tinha um altar. Possivelmente Atenas tinha mais deuses do que toda a Grécia. Eles eram muito, muito idólatras. E Paulo, ao ser chamado diante de grandes homens, sabemos que de Atenas saíram grandes filósofos, os mais conhecidos até hoje, saíram de lá. E quando chega diante desses homens poderosos, diante dessa filosofia tão forte que Atenas tinha, ele começa falando sobre exatamente o Deus que ele já adorava. De uma forma toda polida, né? De uma forma toda culta, com todo cuidado para falar, mas ele chega a esse ponto. E toda a sua mensagem, de início ao fim, ela corria em volta dessa questão: o Deus desconhecido. Que Deus é esse que vocês estão adorando? Que Deus é esse que vocês estão servindo? Acaso vocês sabem quem é esse Deus? Acaso vocês já provaram das bênçãos desse Deus? Acaso vocês já provaram da presença desse Deus? Ah, Paulo, mas nós não sabemos que Deus é esse. Mas ele não tem rosto, ele não tem um formato, nós não sabemos o nome dele. Porque o nosso Deus não precisa disso. Ele é vivo. E Ele é poderoso. Ele está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Vocês estão adorando a quem vocês não conhecem. Essa era a mensagem de Paulo. E essa mensagem de Paulo nos leva a lembrar de uma outra mensagem, pregada por quem? Jesus, a uma mulher de Samaria. Vamos abrir a palavra de Deus para ler essa mensagem de Jesus. João capítulo 4, verso 19. João 4, 19. Glória a Deus.
João 4,19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amém? Glória a Deus! São esses que o Pai procura. Eu quero que você entenda a história de Samaria. Os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus. O fato de Jesus estar ali presente falando com aquela mulher já mostra que o nosso Senhor, ele não fazia acepção de pessoas e que ele estava disponível para todo aquele que o procurava. Amém? O nosso Senhor, ele consegue aí transpor uma barreira geográfica e social, porque ele estava tratando com a mulher de um outro lugar que os judeus não iriam falar nunca, porque os judeus não gostavam dos gentios, né? E eles tratavam os samaritanos assim também. E não só isso, mas o fato dela ser mulher e, além de ser mulher, uma mulher que não tinha um relacionamento amoroso adequado. Era uma mulher que estava um tempo com um homem, depois um tempo com outro, depois um tempo com outro, e ainda diz o Senhor que o homem que você está hoje não é seu, porque provavelmente ele estava com um homem casado, né? Provavelmente, tá? Mas aí o que acontece? Jesus consegue transpor essas barreiras, mas os judeus não gostavam dos samaritanos. Por que os judeus não gostavam dos samaritanos? Porque os samaritanos eram mestiços, possamos dizer assim. Eles eram uma raça misturada, tá? Eles eram misturados, eles não eram judeus puros. O que aconteceu? No exílio babilônico, alguns foram para os palácios, alguns foram para as cidades da Babilônia, né? E os outros reinos que vieram depois. E eles começaram a se misturar com os gregos. Alguns continuaram em Jerusalém, e a raça continua ali, se mantém daquele jeito, né? É o que eles chamavam de judeus puros. Mas os samaritanos, eles foram mistura de pessoas que chegaram em outra terra, e aí casaram com o povo daquela terra, tiveram filhos naquela terra, e depois de muito tempo, o rei manda eles voltarem para casa, quando acaba o exílio. E aí quando eles voltam para casa, que eles são misturados, os judeus não costumavam dar com eles. E aí eles moram em uma terra chamada Samaria, tá? E os samaritanos, como eles não se batiam muito bem com os judeus adoravam o Senhor em Jerusalém. Eles não, porque eles não seriam aceitos lá. Então eles adoravam em um outro monte. E aí o questionamento dessa mulher é isso: qual é o lugar certo que eu devo adorar? Qual é o lugar certo? E aí, irmãos, o que nos surpreende nessa mensagem é o seguinte: Jesus dizendo: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Por que Jesus fala isso? Por que Jesus diz: vocês adoram o que vocês não conhecem? Entenda, samaritano era israelita como qualquer outro, só porque ele tinha se misturado. Só que essa mistura fez com que eles absorvessem a cultura grega. A cultura grega veio com eles. E como a cultura grega vem, eles adoravam o Senhor porque ensinaram a eles assim, porque eles tinham que adorar, eles encontraram um lugar para adorar o Senhor e eles
eles faziam, mas eles estavam cheios de cultura grega. Até a língua dele, a fala dele principal era o grego, não era o aramaico dos judeus, era o grego. Cultura. E aí quando Jesus fala, vocês adoram o que vocês não conhecem, ele está falando, olha, vocês estão adorando porque vocês sabem que tem que adorar, porque vocês têm um compromisso, porque vocês têm que ir lá fazer o trabalho de vocês, a adoração de vocês. Mas nós adoramos porque nós fazemos isso com amor, de coisa de muito tempo passado, nós mantemos a nossa cultura, a nossa tradição. Vocês não, vocês se misturaram. Vocês se misturaram. Tá? E aí é nesse ponto que Jesus está tocando. Vocês precisam deixar para trás aquilo que vocês aprenderam na terra estranha e adorar o Senhor por completo. Só que Jesus termina dizendo assim, olha, mas vai ter um tempo em que nós não vamos adorar a Deus nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Só que ele diz assim, esse tempo já chegou. Esse tempo já chegou. Esse tempo é agora. E como esse tempo é agora, e nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade, o Pai está o quê? Procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Que Deus você está adorando? Que Deus você está servindo? Qual é o Deus que você diz que ama? Será que quando você vai adorar o Senhor, você está diante de um altar a um Deus desconhecido? Ou você conhece o seu Deus? Será que nós estamos como os atenienses adorando o que não conhecemos? Será que nós estamos como a mulher samaritana, cheio de tradições e culturas que aprendemos no passado, que aprendemos com quem não era povo de Deus, porque nós ainda não conhecemos o nosso Deus por completo? Quem é o teu Deus? Que Deus você está adorando? Quantos de nós estamos na igreja servindo e adorando a um Deus desconhecido? Quantos de nós não vivem Cristo verdadeiramente? Nós vivemos apenas religiosidade. Nós vivemos apenas superstições. Quantos cristãos, eu estou falando de nós, tá? Eu estou falando da igreja. Quantas pessoas vêm à casa do Senhor porque tem que vir na casa de Deus, porque tem um amigo na igreja, porque se não vier o pastor vai ficar incomodando, porque o povo tem que ver que você é crente, que é bonzinho, que é santinho. Quantos vêm à igreja porque seus pais trouxeram desde criança e eu não sei, sabe, está em outro lugar, eu aprendi que eu tinha que ir para a igreja e eu venho para a igreja. Quantos fazem isso? E isso não é adoração em espírito e verdade, isso é religiosidade. É adorar a um Deus desconhecido. É servir a um Deus que você mesmo não conhece. O próprio Jó, com tanta coisa que ele tinha, com tanto elogio que ele tinha do Senhor, ele no final dos seus dias ele diz: agora eu conheço meu Deus como verdadeiramente Ele é. Porque entenda, ouvir sobre Deus é uma coisa, conhecer Deus é outra. Muitas vezes estamos apenas ouvindo, muitas vezes somos apenas ouvintes, mas nós não praticamos a palavra de Deus e nós não nos entregamos completamente.
Em teus braços é o meu descanso. Olha que canção linda, né? Em teus braços é o meu descanso. Quantas vezes nós passamos por dificuldades, por provações, e não sabemos fazer o quê? Lançar as nossas preocupações nos braços do Senhor. Porque é Ele que nos traz alívio. É Ele que nos traz refrigério. É Ele quem sara a nossa ferida. Que Deus nós estamos adorando? Qual o lugar que Jesus tem tomado na tua vida? Qual o lugar que o Senhor Jesus tem estado no teu coração? Qual a posição de Deus? Adorar a Deus em espírito, amados, é adorá-lo, servi-lo em todo tempo, em todos os momentos. Não existe um lugar específico, não existe um jeito específico, mas a nossa vida, ela precisa exalar a adoração. A gente precisa extrair isso de dentro de nós, mas em verdade nos mostra, sabe o que? Caráter, maneira de viver, mostrar quem Jesus realmente é. As pessoas estão vendo Jesus em você. As pessoas estão reconhecendo que você é filho da luz e que você veio a esse mundo para brilhar em meio às trevas. Jesus, Ele precisa ser o nosso Deus, o nosso Senhor verdadeiramente. De todo o nosso coração, de todas as nossas forças. Certa vez, Paulo pregando aos Gálatas, ele cita a história de Abraão e os seus 2 filhos. E eu quero ler com você lá em Gálatas capítulo 4, verso 21. Paulo diz assim, olha: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Mediante a promessa. Nós nascemos mediante promessa. Guarde bem isso no teu coração. A igreja nasce porque lá atrás o Senhor disse: olha, eu vou mandar um que vai pisar na tua cabeça, Satanás. E esse que vai pisar na tua cabeça levantará um povo que será o quê? Mais que vencedor. Promessa. A morte de Jesus na cruz trouxe vida à igreja. Glória a Deus. Nós somos filhos da promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Glória a Deus. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, mas o que diz a Escritura: mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre.
E eu vou encerrar com esse versículo. Capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Paulo trata aqui sobre lei e graça, principalmente nesse texto, claro, ele estava falando sobre a lei naquela época, ele estava falando sobre o que os irmãos estavam passando, sobre aqueles judeus chato que ficava querendo impor aos irmãos situações que eram passadas, tá? Amém? Vocês entenderam até aí? Mas deixa eu te dizer uma coisa, se nós olharmos para esse texto e pensarmos sobre lei, nós vamos entender que a lei na Bíblia, ela era muito mais ampla do que Paulo estava falando aqui. Porque a lei, ela simbolizava o quê? Tradição. Tradição. A lei era severa, mas toda pautada em tradicionalismo. Lembra quando Jesus vai comer na casa do homem e diz: ei, os seus discípulos não lavam as mãos não? Outro diz: ei, os seus discípulos não jejuam não? Ei, os seus discípulos estão colhendo espigas no sábado. Tradição. Tradição. Sabe, irmãos, lei aqui não está falando apenas sobre guarda de sábado, sobre abstinência, sobre usos e costumes, não, mas ele está falando sobre tradicionalismo. Deixa eu dizer uma coisa: quantos cristãos estão vivendo como escravos da lei? Escravos de quê? Escravos da tradição. Tem crente que se preocupa com isso muito mais do que com adoração. Estou mentindo? Não mais. Tem crente que se preocupa muito mais com a tradição passada do que com a adoração genuína. Adoração em espírito e em verdade. Adoração que flui do nosso interior. E como isso tem matado, infelizmente, algumas igrejas. Gente, tem crente supersticioso. Pode acreditar. Não passa nem por baixo de uma escada. Se quebrar um espelho, misericórdia. Está repreendido. Manda embora a escrava. Manda embora o que aprisiona, não é? Tem crente que é idólatra. Verdade isso. Porque não tem altar na sua casa, porque não tem imagem na sua casa, não é idólatra. É idólatra. Porque coloca os seus ideais acima da vontade de Deus. Coloca a sua família acima da vontade de Deus. Coloca os seus bens acima da vontade de Deus. Se tudo estiver bem, eu estou adorando. Se uma coisinha mínima que for sair do lugar, Deus não serve para mim. Idolatria. Que Deus é esse que nós estamos servindo? Será que nós conhecemos o nosso Deus? Quantos cristãos vivem o tradicionalismo, escravos dos desejos, escravos da humanidade, porque não conheceram ainda a espiritualidade. Não conheceram esse Deus que é Espírito, que está em nós, que é amoroso, que é misericordioso. Deixa eu te dizer uma coisa: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Mas sabe por quê? Porque ela se renova a cada manhã. Aleluia. Todos os dias, quando você acorda,
o Senhor olha para você e diz: meu filho, eu te amo. Eu vou fazer tudo possível para que você tenha um dia maravilhoso. E naquele dia, o Senhor está cuidando de você. Agora você precisa reconhecer. Você precisa se entregar. Você precisa adorar. Quando você acorda, Deus olha para você, Ele te ama, Ele te protegeu durante a noite, mas quando você acorda, você fala com Deus. Tem um livro que eu nunca li esse livro, sempre fiquei curioso de ler, mas depois eu desisti. Mas o tema do livro eu achava muito bacana. Era um livro bem lindo. E o tema era: Bom dia, Espírito Santo. Quantas vezes nós damos bom dia ao Senhor? Porque o nosso Deus, Ele tem que ser amado e adorado com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Entendemos? Que tenhamos muito amor para entregar ao Senhor. E quando nós amamos o Senhor, nós lançamos fora o que? Todo embaraço. Não é assim que a Bíblia diz? Todo embaraço. Se afaste dos embaraços. O que é embaraço? É pecado, pastor? Será que é pecado? Embaraço são coisas pequenas que nos incomodam, gente. Como coisas que eu citei aqui. Coisas tão tolas, pequenas, que a gente fica, sabe, martelando aquilo ali na cabeça, dizendo: não aceito isso, não pode ser desse jeito e tal. Amados, temer a Deus em todo tempo, respeito, amor, adoração, submissão, agradar o Senhor o tempo todo. A pergunta que eu quero deixar para você é essa, e que eu quero que você reflita, coloque no seu coração, e se algo é contrário em você, que em nome de Jesus você queira conhecer o Senhor verdadeiramente. Mas a palavra que eu deixo para você, a pergunta que eu deixo é: você está adorando ao Deus desconhecido? Reflita sobre isso. Dentro de você, você está adorando ao Deus desconhecido? Se sim, então esse é o tempo, esse é o momento de conhecer o seu Deus verdadeiramente. Sabe por quê, irmãos? Ele disse assim: olha, me busquem enquanto podem me achar. Me invoquem enquanto ainda é tempo. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Me busque enquanto você pode me achar. É porque Deus está disponível para você. Deus está te aguardando. Deus está esperando você buscá-lo. É como Jesus disse para a mulher: o Senhor está procurando esses verdadeiros adoradores. O Senhor está procurando aqueles que o adoram em espírito e em... Se o Senhor está procurando, é porque o Senhor está disponível para você. Ah, pastor, mas eu ainda não conheço Deus, eu ainda não passei por isso. Então é o teu momento de conhecer o Senhor, de se entregar verdadeiramente, de se lançar nos braços do Senhor, de renovar a aliança, de renovar a tua aliança, de renovar a tua vida, de ser cheio novamente. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus?
Glória a Deus. Feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Exaltado, glorificado é o teu santo nome. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, que falou com o teu povo, que falou com a tua igreja, Pai, que possa tocar cada coração nesse momento, Deus. Que o Senhor possa ministrar nessas vidas e que o Senhor possa, ó Deus, mostrar, ó Pai, aos teus filhos quais são os embaraços na sua vida que está impedindo a adoração, que está atrapalhando, ó Deus, que está segurando a adoração do teu filho e que às vezes parece que ela não passa do teto, Pai. Mas em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama, o Deus que cuida da sua igreja, que em nome de Jesus esteja entrando em cada coração nesse momento, esteja encontrando morada, esteja encontrando corações férteis, ó Deus, esteja encontrando lugar de repouso nesse coração, Pai, e que em nome de Jesus vidas sejam transformadas, Pai. Fé, ó Pai, que estava fraca, em nome de Jesus, que a partir dessa noite seja fortalecida pelo Senhor, que a partir dessa noite, ó Deus, seja renovada pelo Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que alianças, Pai, que outrora foram quebradas, que em nome de Jesus, nessa noite, seja renovada, Pai. Porque o teu filho que antes adorava um Deus desconhecido, o teu filho que antes adorava a quem não conhecia, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor tem entrado nesse coração e o Senhor tem transformado essa vida, Pai. Eu oro assim, Deus, porque eu creio assim, Pai. E eu sei que o Senhor está nesse lugar. Eu sei que o Senhor está no lar de cada pessoa que está nos assistindo nessa noite. E eu sei que assim como o Senhor está tocando corações aqui nessa noite, o Senhor está nesse lar, nessa família, tocando esse coração, renovando essa vida, fortalecendo essa pessoa, Pai. Esteja à vontade, Espírito Santo. Esteja à vontade para trabalhar em cada vida que cultua e que te adora nesse momento, independente do lugar. Tu és maravilhoso. Nós te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Bem forte. Aleluia.